mesmo nesse estúdio, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o deputado licenciado Ângelo Almeida, juntamente com o seu diretor especialista do setor de energias renováveis aqui da Bahia, falaram aqui nesse mesmo estúdio, citando a Quito Energy, com relação a um projeto gigantesco, esse que você falou, com relação à produção dos derivados do hidrogênio verde, que seria uma espécie de refinaria. Ele chegou a falar que a Bahia, que já viveu, que já protagonizou no Brasil e no mundo a implantação de uma refinaria de petróleo aqui no estado, que é a refinaria Landulfo Alves, pode também dar um passo à frente e mais uma vez protagonizar esse tema, mas com a refinaria verde, de combustíveis derivados do hidrogênio verde. Queria que você falasse rapidamente sobre esse projeto de refinaria verde que a Quinto desenvolveu. Excelente. O hidrogênio por si só, ele não tem uma destinação tão fácil quanto os subprodutos que ele ia produzir. Então, basicamente, ele é o coração para produzir os diversos produtos, né? Então, o que a gente acredita é um conceito integrado, que vai da geração, que é importantíssimo para o processo, né? Chegando até a molécula final. Então, o hidrogênio é apenas a primeira chave para o resto do processo. Então, a gente tem aqui várias rotas que a gente consegue explorar. A primeira delas é a rota da amônia. Então, o hidrogênio mais amônia, a gente faz o hidrogênio mais nitrogênio, a gente faz a amônia. E da amônia, a gente consegue fazer a ureia, que é a base de fertilizantes nitrogenados. E esse aí é um segmento, né? Aí é um segmento. O outro segmento é a utilização do CO2 no processo, né? Então, o hidrogênio mais o CO2, que pode vir aqui, por exemplo, é CO2 biogênico, que o Brasil é riquíssimo nesse gás, né? Porque a gente tem várias indústrias, por exemplo, de etanol, que já produz naturalmente CO2 biogênico na fermentação do seu mosto, né? Esse CO2 pode ser capturado para utilizar, junto com o hidrogênio, fazer o metanol, né? Que é o combustível-chave, por exemplo, para embarcações. E do metanol, você enriquecer com esse CO2 até fazer os outros combustíveis, por exemplo, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, o diesel verde, a gasolina verde. Então, só que tudo isso precisa do quê? Da fonte de CO2. Então, a gente acredita e trabalha nesse projeto como refinaria verde, uma refinaria integrada, onde você traz o hidrogênio, a rota da amônia, a rota do metanol, a rota do SAF, tudo numa localização só. E aí, os derivados vão... E cada um desses derivados tem um mercado gigantesco. Gigantesco. Né? Então, vou dar um exemplo de grandiosidade. Se a gente pegasse os 14 GB de geração que a Quinto desenvolve, seja eólica e solar, para a produção de ureia, que é a base dos fertilizantes nitrogenados, a gente conseguiria dar autossuficiência para o Brasil em fertilizantes nitrogenados. É o Brasil que produz muito, que exporta os que é um paradoxo, produtos, né? Exatamente. E não produz nada de fertilizante. Exatamente. É um dos maiores exportadores de commodity e mais de 80% dos seus fertilizantes nitrogenados são importados. É até uma questão securitária, né? Então, com um projeto, só o nosso projeto, a gente consegue resolver o problema do Brasil. Só resolver o problema do Brasil. Agora, imagina o resto. Imagina o metanol. Quanto que o metanol pode descarbonizar a indústria de transportes. Agora, imagina o SAF. Então, a gente tem já metas europeias que, a partir de 2027, você precisa de 2% de SAF de 2 a 5% de SAF no combustível para que o avião possa chegar nessa rota. Sim. E o volume disso é gigantesco. É gigantesco. E outro ponto que a gente acredita também, assim, existem várias rotas para produzir esse SAF. Existe a rota biológica que a gente fala, que é, por exemplo, a gente pode pegar o etanol, né? Então a produção do milho, da cana, produzir o etanol e do etanol fazer o SAF. Certo. Essa a gente chama de rota biológica, né? E a gente tem a nossa rota sintética, que é a da refinaria verde. Certo. E qual que é uma das grandes vantagens da rota sintética? É a escala. Porque a rota biológica, ela vai acabar limitando na quantidade de áreas, de hectares plantados. Que seja o milho, seja a cana, a tecnologia do etanol da primeira geração, segunda geração, mas tem um impacto disso. Para eu crescer, eu tenho que tirar ou produção das commodities, de alimentos, né?
Então, começar a tirar produção de alimento para produzir combustível de aviação, para mim não faz muito sentido. Então, existe um problema que é o tamanho do mercado para a rota biológica. Já para a rota sintética da eletrólise, você tem no Brasil um potencial gigantesco, não explorado. Seja de eólica na terra, onshore, seja de solar, seja da eólica offshore. Então você tem uma rota gigantesca através dessa... uma quantidade limitada de produção de combustível, por exemplo, de aviação, diesel, gasolina, através da energia renovável. Então, esse conceito da refinaria integrada, da rota sintética, é um conceito que a gente está tirando do papel agora, não é mais conceito, é um projeto. A gente está num projeto básico já dessa estrutura, com análise de viabilidade econômico-financeira, viabilidade de preços por molécula, o que a gente consegue trabalhar, quais são os possíveis benefícios ou incentivos que a gente precisa para deixar aquele produto competitivo com o mercado nacional. Né? Então, todo esse projeto, esse arcabouço, a gente está trabalhando para poder entregar para investidores, para o Estado, para quem for, para que possa analisar e colocar em prática, porque vai dar um benefício gigantesco. Já está bem avançado, então. Está bem avançado. O secretário citou aqui como um exemplo claro, falou de BNDES, falou de Petrobras, falou de governo do Estado, um projeto elaborado pela Quinta. Então, faltaria um braço aí que seria do investimento para poder viabilizar. Isso. Hoje são 2 pontos importantes. Né? O projeto técnico, ele está pronto. Técnico, econômico, isso está pronto. O que falta? Falta o comprador da molécula. A Quinto financiou, bancou esse projeto técnico? Ela que fez, ela que desenvolveu? A Quinto desenvolveu esse projeto, desenvolve até hoje, né, constantemente o projeto. Né? Então ela bancou com seus próprios recursos, assim como ela banca o projeto da geração. Né? E hoje falta, basicamente, o comprador da molécula, certo? E através do comprador a gente consegue os financiamentos. Então eu não colocaria que o recurso financeiro é impeditivo. Não, eu acredito que o recurso mais o contrato de longo prazo dessas moléculas, aí sim, esse é o fator crucial. E esses contratos estão esperando também a regulamentação. Perfeito.